Olá, pessoal. Hoje no nosso Express Road to COP26, uma iniciativa do Trent Rossi Watanabe com a ICC, eu tenho o prazer de conversar com o Júlio Carepa, que é gerente de sustentabilidade da Way Carbon. Júlio, muito obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui conosco nesse episódio, contar com seus inputs aí, como parte do time da Way Carbon, uma consultoria super renomada no mercado. E hoje eu gostaria de focar o episódio um pouco nas etapas dos projetos de geração de créditos de carbono, né, que é um assunto bem importante e bem polêmico, eu diria, né? Diversos clientes têm procurado a gente na hora de estruturar projetos de geração de créditos de carbono e a gente sabe que muitas dúvidas surgem no decorrer aí da implementação desses projetos, né? Tanto sob o aspecto legal da coisa, quanto o aspecto técnico, o negocial e o prático. Então, acho que é legal a gente trocar uma ideia nesse sentido. Eu agradeço aqui de novo a sua participação. Júlio, eu queria, a primeira pergunta que eu faço é como você tem enxergado o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono aqui no Brasil nos últimos anos, isso sob o enfoque da Way Carbon. Acho que é uma forma legal da gente iniciar a nossa conversa hoje. Perfeito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui sobre esse assunto super importante. Bom, para entrar direto no ponto, assim, né, como vários assuntos que envolvem o tema sustentabilidade, mudança do clima e hoje em dia ESG, crédito de carbono também traz uma carga boa de polêmica, né, envolvendo esse assunto, porque a gente sabe que, assim, a possibilidade de alavancar, né, receitas e gerar oportunidades de desenvolvimento econômico a partir do desenvolvimento sustentável é um tema que chama bastante atenção, né, e é bastante atraente, consequentemente. Só que isso traz algumas implicações e, às vezes, uma faca de dois gumes. Então, um aspecto importante dos créditos de carbono, que talvez seja dos mais desafiadores de a gente trazer para o mercado, é que a primeira delas é que não é a bala de prata para resolver o problema da necessidade de redução de emissões do mundo, né, de um modo geral. Embora o Brasil esteja sentado aí numa potencialidade gigantesca de várias oportunidades para alavancar essa agenda, eles ainda são um instrumento, né, repleto de limitações e com desafios de implantação na hora de conversar com a agenda como um todo. É um instrumento que tem crescido muito, assim, de um modo geral. A Carbon atua tanto no desenvolvimento de projetos no registro quanto na comercialização dos créditos que estão sendo gerados no mercado. E o que a gente vê é que essa agenda, felizmente, tem crescido bastante. Tem ganhado muito espaço, né? Tem criado inúmeras oportunidades, mas, por outro lado, a gente vê que ainda é um instrumento que é de difícil compreensão, né? Muitas pessoas que estão tendo primeiro contato com o tema ainda entendem os créditos de carbono como sendo uma solução de descarbonização, que eles podem ser, mas eles também podem não ser, né? Tem limitações quanto ao instrumento e, principalmente, acho que assim a própria origem do ativo, né? Os créditos de carbono, eles foram concebidos como uma forma de transferir recursos de tecnologias, né, mais emissoras para soluções menos emissoras ou soluções de captura de carbono desde a sua concepção. A ideia é que realmente o desenvolvimento das soluções mais limpas aconteça a partir desse incentivo financeiro. E às vezes, e muitas vezes até, o crédito é tratado como um subproduto, né? Uma atividade que já acontece, alguém que já tem uma iniciativa em curso e fala, agora eu quero gerar crédito de carbono, quase como um subproduto natural da atividade, que algumas coisas permitem, mas foge um pouco do conceito, o conceito que, de fato, um projeto que gera crédito de carbono seja concebido com a finalidade de gerar esse benefício e, por isso, ele é merecedor do incentivo financeiro. Então, o que a gente está vendo é uma necessidade de desmistificar um pouco desse papel e deixar claro que os créditos de carbono eles têm um valor enorme, mas eles devem ser concebidos, né, os seus projetos com a finalidade de efetivamente gerar esses créditos e permitir que o benefício aconteça. Maravilha, muito legal. E acho que essa distinção
até pelo momento, né, pandemia e ESG que nós estamos vivendo aqui, acho que o interesse do mundo como um todo, né, até em razão aí do aquecimento global, tem se voltado para essas questões. Então, como eu disse, muitas dúvidas têm surgido no sentido de como estruturar um projeto, né, e como ganhar dinheiro com esse projeto, ou tão somente mitigar e offset aí as suas emissões. Então, isso tem aparecido bastante aqui na nossa prática do dia a dia, e é legal esse espírito de desmitificação que você mencionou. Agora, já fazendo o link, Júlio, com a próxima pergunta, que eu acho bacana esclarecer para o pessoal aqui também, quais são as principais etapas de concepção e implementação de um projeto de geração de crédito de carbono? Pergunto isso porque muitas vezes você tem, né? Por exemplo, já tive algumas consultas em que tem uma área verde, como que eu gero um crédito a partir daquilo, né? Tem uma floresta localizada não sei aonde, ou até perguntas até vindas aí do setor industrial. Alterei a minha matriz energética aqui, a minha linha de produção foi alterada recentemente, utilizando um outro composto químico que é menos poluente e emite menos gases de efeito estufa. Será que eu posso criar um projeto a partir disso? Então, acho que é legal a gente pedir um pouco dessas etapas e dos diferentes tipos de projeto. Perfeito. A gente também é extremamente consultado para ajudar a esclarecer esse tipo de dúvida, porque a gente sabe que é difícil, né? Não é um tema cujas informações são de fácil acesso, estão muito mastigadas. A gente até no próprio blog da Way Carbon tenta trazer essas informações de mercado para ajudar a trazer mais contexto. E o que a gente tem visto é que, assim, primeira coisa, né? Como é que a gente vai definir a essência de um projeto de carbono? Primeiro passo é pensar o conceito de adicionalidade, né? O quanto esse projeto ele de fato traz um diferencial em relação à prática comum, né, ao usual de mercado. E isso é uma resposta, assim, quase que uma regra de dedo, né, que a gente pode chamar de, se esse projeto não foi concebido com o claro objetivo de redução de emissões, tem uma chance enorme de ele não passar nos critérios de adicionalidade de projetos de carbono. Existem aquelas felizes coincidências em que um projeto que ele foi concebido com outra finalidade, ele consegue casar com todas as condições necessárias para que ele também possa gerar crédito de carbono. Mas se ele... E quando eu falo todas as condições, ela passa pelo timing, ela passa pela viabilidade, né, análise financeira. Deixa eu contar um pouquinho das etapas, né, que aí talvez fique mais fácil fazer essa correlação direta. Bom, o projeto ele começa assim, primeiro pela concepção, né? Você tem a ideia de conceber um projeto e de desenvolver, fazer um investimento, né, e tudo que precisa acontecer para colocá-lo de pé. Nesse momento já inicial, muito ligado à origem, deve ser pensada como os créditos de carbono vão estar correlacionados com o desenvolvimento dessa solução. Para que isso seja feito e seja garantido de forma clara, tem que ser feito algum registro, né, em alguma das plataformas internacionais dentro das metodologias, apresentando toda a documentação e fazendo toda a rastreabilidade, né, cálculos e correlações dos impactos. Isso é um processo, né, que envolve registro, envolve levantamento, ele passa por um processo de auditoria, na verdade, em duas etapas, tem uma auditoria de terceira parte independente e depois passa por uma auditoria do próprio órgão onde está sendo pleiteado o registro. Então, só depois de passar por todas essas etapas é que existe a possibilidade, a elegibilidade para que esse projeto no futuro venha gerar créditos, porque, afinal de contas, é uma concepção inicial ali que está sendo colocada e, a partir disso, ela precisa operar e efetivamente gerar a redução ou captura de emissões para que isso possa gerar os créditos. Então, eu diria que ele tem duas grandes etapas. Uma etapa de registro, que é onde é verificada a elegibilidade, né, se efetivamente o projeto está aderente com todas as metodologias, registrada, né, validado por terceira parte, através da auditoria, etc. E tem um processo de verificação que acontece através do monitoramento da utilização, né, do uso do projeto, da operação, do funcionamento, se a gente vai falando de floresta, do crescimento, né, da plantação,
para poder garantir, tá bom, uma vez que isso aqui está rodando, aconteceu conforme estava previsto ou não aconteceu conforme estava previsto? E aí é feita a mensuração disso, e a partir disso é que, de novo, também é auditado por terceira parte, também é auditado pelo órgão no qual foram registrados os projetos, aí sim, aqueles créditos que foram medidos especificamente num determinado horizonte temporal são elegíveis para serem gerados e aí sim constitui o ativo. Então, essas duas grandes fases, né, passam mais ou menos por uma etapa documental, verificação e aí uma efetivação dos ativos. E eu falei que precisa ser na concepção, tem umas exceções de regras, dependendo do mecanismo que permite que o projeto já esteja rodando e aí o registro seja feito. Depende de metodologia, depende de escopo, e isso aí entra nas particularidades que cada crédito, cada projeto, perdão, vai poder se enquadrar. Perfeito, maravilha. Então, acho que fica bem claro que essas etapas são etapas relativamente complexas, né? Sim. Não é algo tão simples. Então, muitas vezes a gente traz esse panorama aí para os clientes, no sentido de que envolve aí, acho que deixar tudo bem definido negocialmente, né, analisando todos os riscos ali possíveis, existentes, decorrentes daquele projeto, e também tudo muito bem amarrado contratualmente, né, que é uma parte aqui o pessoal do jurídico sempre faz questão de deixar isso bem definido, até porque, como você disse, existe toda uma verificação, um monitoramento, né, uma auditoria a respeito do assunto para deixar bem claro qual efetivamente a quantidade, qual que é a geração dos créditos efetivamente ali naquele projeto, até para que eu costumo falar, um gerenciamento de expectativas, né? Acho que controlar as expectativas de todas as partes envolvidas nesse tipo de transação acaba sendo um ponto-chave aqui, que acho que tanto o time técnico quanto o jurídico acabam lidando no dia a dia. E também levando em consideração que geralmente esses projetos eles são bem longos, né? Então os contratos são longos, as medições, as verificações também são longas, né? Existe todo um processo aí que dura por muitos anos. Mas bacana, isso me leva aqui, Júlio, para nossa terceira pergunta e última, que é exatamente essa questão da mensuração e do reporte, né? Então, sempre que a gente fala de créditos de carbono, seja no mercado voluntário, até no regulado, as questões envolvendo MRV são relevantes, né? Que são Measurement, Reporting e Verification, né? Então, você encara, né, essas questões de mensuração, reporte, contabilização como um desafio para o desenvolvimento desses tipos de projeto? Olha, quando a gente está falando de mudança do clima, né, dos diversos assuntos correlacionados, MRV é um desafio de um modo geral, porque a gente está falando de coisas que são tecnicamente muito complexas, que envolvem, né, um domínio de informação e um grau de rastreabilidade de alta complexidade, uma necessidade de registro de informações que são bastante significativas e que também partem de um desafio que aí é onde a gente começa a separar talvez um pouco os temas. Quando a gente parte de um ponto em que os critérios são muito claros, é um pouco mais fácil. Eu diria que é menos desafiador quando os critérios estão claros, você consegue ter quase uma receita de bolo para poder seguir e falar quais são os parâmetros que têm que ser olhados. Os projetos de carbono se enquadram nessa categoria. Então, eu até diria que, comparativamente a outros assuntos envolvendo mudança do clima, eles são até menos desafiadores de aplicar MRV, porque os critérios estão lá. Você abre as tools, né, as definições metodológicas, elas dizem, você vai olhar o parâmetro X, vai fazer o acompanhamento dele durante um período Y, de uma forma bem quadrada, digamos assim. O maior desafio, eu diria que para a gente falar de MRV nos padrões de créditos de carbono, é justamente o de ter um desenho de projeto condizente com a operação de projeto. Então, é super importante esse cuidado acontecer lá no começo de tudo que foi apresentado como uma visão prospectiva, né, do que efetivamente isso vai operar no futuro, que seja muito condizente com a realidade. E assim, a gente sabe que os projetos mudam de desenho, eles mudam, às vezes, até de fornecedor, eles mudam de uma série de características ao longo da implantação,
e isso precisa ser sempre validado no conceito de registro, porque isso é fundamental para garantir a elegibilidade e a adicionalidade desses projetos. Então, esse canal ele precisa ser sempre mantido ativo, de maneira para não criar um problema de que no desenho o projeto tinha uma ideia que era interessante, mas no monitoramento ele passa a ter um desempenho que não pode ser comparado com o histórico. Então, eu diria que não é a quantificação, que tecnicamente é extremamente desafiadora, mas ela é possível de acontecer. Mas sim o registro e a necessidade de acompanhamento, né, do de para em relação a esses históricos de diferentes momentos no tempo. Então, eu até diria que essa categoria está menos sujeita aos questionamentos que as outras quantificações que envolvem o tema, que não têm, às vezes, regras tão claras. Né? Você não tem um parâmetro tão claro para seguir, não existe um consenso, um acordo sobre o que vai ser avaliado, monitorado, e aí eu diria que MRV é mais desafiadora nesse contexto. Mas, felizmente, para os créditos de carbono, é muito mais um cuidado de rastreabilidade do que exatamente de possibilidade de monitoramento. Perfeito, maravilha, ficou bem claro. Júlio, eu agradeço a sua participação, acho que foi uma ótima forma da gente trazer um aspecto mais técnico para os nossos ouvintes e no aguardo aí dos próximos episódios. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado, abraço.